Então este candle aqui foi um último suspiro por parte dos compradores depois dessa alta gigantesca que aconteceu aqui. E logo em seguida nós tivemos uma confirmação da entrada com vontade de vendedores, que foi este candle que abriu nesse ponto e fechou nesse ponto. Opa! Nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma estratégia day trade para você buscar trades com relação ao risco-retorno de pelo menos 2:1. Guilherme, o que é esse negócio de 2:1? É você, nada mais nada menos do que buscar trades, operações onde você ganha 2 vezes mais do que você perde. Então, por exemplo, eu entrei aceitando um stop de R$50. Eu vou buscar ganhar 100, o dobro do que eu aceitei perder, do que eu aceitei colocar como risco máximo dessa operação. E, cara, essa estratégia serve para qualquer mercado. Seja você que opera aqui no Brasil ou fora do Brasil, em qualquer ativo, tem gráfico, funciona. Tá joia? Então fica muito presente para cada detalhe dessa aula, que eu tenho certeza que você vai sair dela com uma clareza muito maior para fazer trades com boa relação risco-retorno, com o objetivo de ganhar mais do que perder, de desenvolver a consistência, de lucrar mais e melhor. E olha só, aquele combinado nosso de sempre, né? Aperta no likeão, rasga o likeão aí embaixo, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sino para não perder nada. Em algum momento do vídeo compartilha comigo aqui qual foi o seu aprendizado nesse vídeo, qual o teu maior desafio no trading hoje. Eu leio e respondo todos os comentários. Agora, vamos para a tela do meu computador e vamos ver essa parada na prática. Olha só, eu tô aqui no Gold, no ouro, né? No gráfico de 1 minuto, na plataforma da Xstation 5 da XTB. Inclusive, se você não tem conta, quer testar essa plataforma de forma gratuita, aperta no link na descrição e abre a sua conta aí mesmo. Bom, Gold, gráfico de 1 minuto. O que quer dizer gráfico de 1 minuto, Guilherme? Cada velhinha dessa aqui, ó, cada candlezinho desse aqui, demora 1 minuto para fechar. Eu quero colocar para você aqui uma ferramenta que eu considero ser uma das principais ferramentas da análise técnica, que vai te ajudar a te dar parâmetro para entrar no trade, para posicionar o seu stop, para posicionar o seu alvo com o objetivo de buscar trades com relação ao risco-retorno positivo de pelo menos 2:1. Ganhar 2 vezes mais do que perde, como eu disse há pouco. E qual ferramenta é essa, Guilherme? É a Fibonacci. E para eu saber que você chegou nesse ponto do vídeo, você está 100% presente, escreve aí, ó, vai aparecer na tua tela. Fibo é vida. Fibo é vida. Escreve aí nos comentários. Você vai vir aqui no canto esquerdo da plataforma e apertar em Fibonacci Retracement, ou seja, retração de Fibonacci. E Fibonacci, turma, a gente sempre traça a favor do movimento de forma clássica. Então, eu vou usar a referência dessa pernona de alta aqui, que está muito clara, né? A gente olha para o gráfico, é essa alta aí que mais chama a nossa atenção. Então, eu vou vir aqui de baixo para cima deste ponto e vou levar até lá em cima, até o ponto máximo que ele chegou dentro desse contexto aqui. Nesse momento, eu tenho as regiões de retração de Fibo traçadas aqui com base nessa perna de alta, nessa parede compradora, que é o que prevalece até então. A tendência é de alta até que eu tenha pelo menos essa região, olha só, essa região entre 50 e 61 superada. Enquanto isso não acontece, enquanto o preço não trabalha abaixo dessa região, o que prevalece é a parede compradora, é a força de alta. Massa! Mas eu tenho condição de buscar um trade na ponta vendedora deste ponto aqui de inversão até os 50%, 61.8, que é o número de ouro de Fibonacci, né? 50% é o meio do caminho, 61.8 é o número de ouro, por isso que eu falo de região entre 50 e 61, que é uma região de decisão muito importante, uma zona de decisão. Legal. Eu tracei a Fibonacci aqui para me dar referência para a tomada de decisão. Por quê? Existe uma regrinha de Fibo que diz o seguinte: se o preço não consegue romper o nível de 23.6, ele tende a continuar fazendo o movimento estabelecido pela perna anterior, ou seja, pelo movimento anterior, que foi de alta. E aí, olha que interessante, o preço ele chegou aqui em 23.6, rompeu nesse determinado ponto, só que logo em seguida os compradores entraram de novo para levar o preço para cima. E aí fez esse movimento maior de alta. Só que olha só, ele não conseguiu sustentar essa alta. Logo em seguida, neste ponto aqui, nesse contexto, entrou um candle vendedor muito forte. Então, vamos analisar esse cenário aqui, ó, este candle comprador e este vendedor. Olha que interessante esse cara aqui, turma. Este candle comprador, ele abriu nesse ponto, subiu até aqui, tudo em 1 minuto, tá? Tô no gráfico de 1 minuto. E os vendedores, pum, mandaram o preço para baixo.
ele terminou aqui na metade do caminho. Sombra tem cor. Se eu pinto essa sombra aqui, vamos fazer esse exercício prático. Eu tenho esse bloco verde e esse bloco vermelho. Mostra o quê? Que teve um equilíbrio ali, né? Antes de fechar esse candle, apesar de em algum momento ele ter ficado bem verdão, igual esse anterior e igual esse até anterior a esse outro, os vendedores entraram forte. Ou seja, essa região tinha uma concentração de vendedores. Então, este candle aqui foi um último suspiro por parte dos compradores depois dessa alta gigantesca que aconteceu aqui. E logo em seguida, nós tivemos uma confirmação da entrada com vontade de vendedores. E foi este candle que abriu nesse ponto e fechou nesse ponto. Olhando aqui, visualmente falando, ele é predominantemente vendedor. E aí ele veio, testou essa região de novo, teve uma entradinha de força compradora, porque afinal é 23.6, é uma região muito importante. E este cara aqui, ó, este candle de força vendedora que rompeu o nível de 23.6. Saca só, depois dessa retraçãozinha, e se eu traço uma fibo dessa perninha de baixa, ele parou em 23.6. Nós vamos fazer esse exercício daqui a pouco. Este candle, ele foi o primeiro que depois dessa rejeição aqui da continuidade compradora, que fechou com vontade abaixo do nível de 23.6, né? E a gente teve até a confirmação da falha em continuidade de alta deste movimento de baixa que aconteceu. Legal, vamos traçar a FIBO aqui primeiro, depois eu venho para cá para te mostrar o gatilho de entrada para essa estratégia, no qual a gente tem o objetivo de buscar uma relação risco-retorno de pelo menos 2:1, podendo ser mais. Vamos traçar a FIBO aqui primeiro. Eu vou traçar uma FIBO dentro da FIBO, tá? Ó, vem para cá, eu vou traçar esta Fibonacci aqui, ó, este movimentinho aqui, tá? Daqui para cá. E olha só que interessante, turma. O preço segurou em 23, chegou até próximo de 38. Mas não teve força para continuar e entrou uma força vendedora muito grande, mostrando que esta parede vendedora aqui ela estava prevalecendo. Aqui a gente teve uma quebra de estrutura. Uma tendência de alta é tida por movimentos de topos e fundos ascendentes. Ó, pá, pá, que foi para cima com vontade, pum, pá, pum, tá vendo? Um fundo mais alto que o anterior, um topo mais alto que o anterior, de repente aqui eu tive o quê? Um movimento de baixa, uma retração e mais um movimento de impulsão de baixa. Aqui eu tive um topo mais baixo que o anterior, pela primeira vez, após este movimento aqui de alta, ok? Vamos voltar então agora, vou tirar essa fio para não ficar muita informação na tela. Vamos voltar então a olhar para esse cara. Este cara aqui é o gatilho de entrada na estratégia, tá? Então o gatilho de entrada nessa estratégia, usando a Fibonacci, a ferramenta de Fibo como referência, é quando um preço fecha com força abaixo, no caso de venda, ou acima, no caso de compra, do nível de 23.6. Então aqui, ó, ele fechou abaixo. Estou no gráfico de 1 minuto. O objetivo aqui é fazer trade curto, tá? É day trade, é intraday. Erra rápido, erra barato. Quando acerta, acerta caro. Essa é a ideia. Relação risco-retorno positiva, que é isso que vai te manter firme, forte e crescendo no trading no longo prazo. Que é isso que você quer, né? Você quer resultado de longo prazo e resultado de verdade. Você quer lucrar. A entrada acontece no rompimento da mínima desse candle que rompe o nível de 23.6. E o stop? O stop, cara, neste caso aqui, eu vou analisar o contexto do candle que está rompendo. Olha o contexto. Então, este ponto aqui é um ponto coerente para mim colocar o stop. Eu poderia colocar stop acima do candle? Poderia, mas eu tenho uma região de resistência bem próxima, então eu vou usar do bom senso. Eu vou colocar o meu stop aqui, ó, neste ponto. Então, a entrada neste ponto, stop nesse ponto. Este pedaço aqui é o pedaço que eu vou arriscar um valor X de dinheiro. E eu vou buscar o quê? Uma relação risco-retorno de pelo menos 2:1. Ou seja, pelo menos 2 vezes mais do que eu estou disposto a arriscar. Que é basicamente você buscar o alvo na região de 50%. Que é o teste da parede compradora. Lembra que a gente falou há pouco, no começo do vídeo? Pois é. Então, o alvo na região de 50%, que vai dar o 2:1. E como que eu faço para colocar essa ordem pendente? Tem uma ferramenta, cara, maravilhosa aqui na XStation 5, eu gosto bastante, que ajuda a fazer uma boa gestão de risco, inclusive, que é essa ferramentinha aqui em cima. Ó. Colocar ordem pendente a partir do gráfico com SLTP. O que é SL? SL é Stop Loss, né? O máximo de perda. E TP, Take Profit, pegar o lucro, é o ponto de alvo, tá? Então você aperta em cima dela. A primeira linha horizontal que habilita é a linha que você vai
entrar no trade. Então, a ideia nossa é entrar no rompimento do candle que fechou abaixo de 23,6 aqui depois dessa análise de contexto que a gente fez. Então, entrada aqui, stop loss, como a gente viu, né, essa região aqui de resistência, e o alvo. Ó, o meu stop está em 1,98 pips, quase 2 pips para arredondar, tá? Estou no gráfico de 1 minuto, lembra? Então, eu vou buscar um alvo de pelo menos 4 pips, o dobro. Então, eu desço, ó. Aqui deu 2, ó, aqui deu 4. Então, meu alvo exatamente na região de 50%. Olha que interessante, ele abre a boleta de negociação. Nesse trade aqui com volume de 0,50, por exemplo, eu tô arriscando $99 para ganhar $208. Ou seja, eu tô ganhando mais, um pouquinho mais até do que 2 vezes do que eu tô disposto a perder, do que eu tô arriscando. Então, no pior cenário, eu perco 99 e no melhor cenário, eu ganho 208,50. E aí você vem e coloca a ordem pendente de acordo com o contexto, com o momento que você está operando. Dessa forma, você já sabe qual que é o teu pior cenário, quanto que você está disposto a perder, o pior que vai acontecer e qual que é o teu melhor cenário. O 2 para 1 ou mais até, né? Porque ele pode muito bem chegar aqui no nível de 50, você pode projetar, por exemplo, o teu alvo para 61,8, só que, obviamente, quando isso acontecer, eu vou entregar um bônus aqui, ó. Vamos supor que você escolha buscar uma relação risco-retorno maior. Porque aqui ele fez um ponto de parada entre 50 e 61 mesmo, né? Que é a zona de decisão que a gente conversou no começo do vídeo. E fez um movimento de alta de novo. E agora ele tá meio lateralzão aqui. Mas, às vezes, ele pega a cadência e vai buscar esses outros níveis de Fibonacci aqui embaixo, tá? E aí você pode muito bem, por exemplo, colocar o teu alvo em 61, colocar o teu alvo em 786. E aí a gestão você faz pelos níveis de Fibonacci. Então, vamos supor, olha só, você entrou aqui com o seu stop aqui. Quando ele chegou em 38,2, você pega o seu stop e você faz isso aqui, ó. Traz para o 0 a 0. Então, a partir desse momento aqui, é zero risco. Você não ganhou nada ainda, porque você não fechou o trade, tá positivo, mas você não fechou o trade, mas também se voltar, você não perde, ficou no 0 a 0. Se ele chega no nível de 50, você pega o seu stop, que já está no 0 a 0, e coloca aqui. Então, você garante este pedaço do movimento. Fazendo gestão nível a nível de Fibonacci, tá vendo? Ah, ele continuou evoluindo e chegou em 61,8. Agora você pega o seu stop e coloca aqui. Agora você já garantiu o 2 para 1, tá vendo? Você já garantiu esse cara aqui. Poxa, ele continuou, chegou em 786. Você pega o seu stop e coloca aqui. Caraca, agora você garantiu este cara aqui. Até que chega uma hora que o mercado volta e te tira e você garante o pedaço que você foi protegendo. Massa? Agora faz o seguinte. Assiste esse vídeo mais de uma vez e coloque em prática, porque quanto mais você faz, melhor você fica. E esse conteúdo aqui é só um aperitivo, uma palhinha do que vai rolar nos dias 1, 2 e 3 de agosto, na Semana Trader que Multiplica. Cara, se você realmente tomou a decisão de fazer esse negócio acontecer, ganhar mais do que perder, ter consistência de lucros, viver de trading ou ter uma fonte de renda extra todo mês, cara, ganhar grana de verdade através deste mercado, você precisa estar na Semana Trader que Multiplica. 3 aulas gratuitas e que ao final dessa sequência de aulas eu vou abrir a oportunidade com uma condição única, exclusiva, topzera para você entrar na escola de traders, aprender o trading no nível de profundidade, de profissionalismo absurdo, operar ao vivo comigo na sala de negociação ao vivo. Então esteja 100% presente, aperta no link na descrição e faça o seu cadastro para a Semana Trader que Multiplica gratuitamente agora. Eu tô te esperando lá, 1, 2 e 3 de agosto. E, como de costume, né? Se você não deu o likeão, rasga o likeão aí, ativa o sino do canal, se inscreve no canal, compartilha com geral e bora fazer a parada acontecer. Tamo juntão.